Olá, meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Programação. Na aula de hoje nós veremos funções em C. Aprenderemos a construir um programa de forma modular a partir de pequenas partes chamadas funções. Veremos as funções matemáticas comuns da biblioteca padrão em C. Aprenderemos como criar novas funções, a passar informações entre funções. Veremos como os mecanismos de chamada e retorno de função é aceito pela pilha de chamada de função e pelos registros de ativação do sistema. Veremos técnicas de simulação a partir de geração de números aleatórios. A melhor forma de escrever um programa é combinando partes menores, chamadas de módulos. Em C, nós chamamos esses módulos de funções. Geralmente, os programas em C são combinações de funções pré-definidas na biblioteca padrão e funções definidas pelo programador. A biblioteca padrão do C é muito rica e oferece funções que podem te auxiliar em várias tarefas, como manipulação de strings. Você deve escrever uma função para realizar uma tarefa específica, a ser utilizada em diversos pontos do programa. Toda função precisa de uma assinatura. A assinatura de uma função é dada pelo tipo de retorno da função, pelo nome da função e a lista de parâmetros que ela utiliza. O código da função, as instruções que ela realiza ficam em seu bloco e são escondidas das outras funções. A gente sempre pode pensar que o que acontece num bloco fica no bloco. As funções são executadas por uma chamada de função. A gente faz isso escrevendo o seu nome e uma lista de valores passados como argumento para ela. A função, quando chamada, realiza as instruções contidas em seu bloco de código e retorna o valor do resultado de suas operações. Toda função retorna algo, mesmo que esse algo seja vazio. Toda função deve ser chamada dentro de uma outra função para que seu bloco de código seja executado. Na verdade, em C, todo o código executável deve estar contido dentro de uma função. Não há como você colocar um código executável fora de qualquer função. Você pode colocar fora de uma função uma declaração, um protótipo de função, uma inicialização de variável, mas todo o código executável, seja ele um comando, um laço de repetição, uma chamada de função, ou seja, tudo que for executado deve estar dentro de um bloco de função. Mas como é que vai dar início a todo o processo de execução do programa se toda função tem que estar dentro de outra função para ser chamada? É para isso que existe a função principal, que a gente chama de main. É aí que tudo começa. Você observa que em todo programa em C deve ter uma única função chamada main, e ela não é chamada explicitamente em nenhuma parte do programa. Ela é chamada quando o programa entra em execução. Quando uma função, que a gente pode chamar de chefia ou função chamadora, faz uma chamada a outra função, que nós definimos como trabalhadora, a chefia fica esperando o valor de retorno da função trabalhadora para continuar a execução de seus comandos. Ela pode ou não fazer algo com esse valor de retorno. Vale ressaltar que a chefia não tem a menor ideia de como a trabalhadora realiza suas tarefas. Ela só pede para que a trabalhadora execute suas instruções e fique esperando o resultado. A biblioteca matemática, math.h, ela traz uma coleção bem extensa de diversas funções que vão nos auxiliar a escrever programas. Dentre elas, a gente pode destacar as seguintes: a raiz quadrada, que é a sqrt, que vem de square root em inglês, tá? A função exponencial, a função logaritmo, a função logaritmo na base 10, o valor absoluto, que é o módulo de um número qualquer, o ceil, que é o teto de um número digitado. Você digita um número e ele vai te retornar o inteiro que está acima desse número que você digitou. E o floor, que é o contrário. Você digita um número e ele vai te retornar o maior inteiro que está abaixo, que é menor do que o número que você digitou. Algumas outras funções muito utilizadas são a função de potência, né? Você vê pol xy, que é o x elevado à potência de y. O módulo, que é um resto, né, de x dividido por y como um número de ponto flutuante. Nós também temos o operador módulo, mas esse fmod aí é uma função, tá? Temos o seno, o cosseno e temos diversas outras que a gente pode utilizar no decorrer do curso. Vamos praticar então, né? Vamos começar fazendo duas funções. A primeira delas vai ser a função ao quadrado. Tudo bem que a gente tem a função pol, mas vamos praticar um pouco fazendo a nossa própria função, tá? Você vai passar um número e a nossa função vai retornar o valor deste número ao quadrado.
A outra função que nós faremos é uma que vai descobrir o máximo de 3 números. O usuário vai digitar 3 números, a gente vai retornar para ele qual é o maior desses 3 números digitados. Para fazer essas funções, a gente vai utilizar duas técnicas, a chamada de prototipação e cabeçalhos. A primeira função que nós faremos é a função ao quadrado. Vamos criar aqui um novo projeto no CodeBlocks. Um projeto vazio. Vou colocar aqui o nome do projeto de ao quadrado. E vamos incluir um arquivo que eu vou chamar de main.c. Eu sempre chamo de main.c o arquivo que contém a função main. Fica fácil da gente achar, tá? Então vamos lá, include stdio.h, que é a biblioteca padrão de entrada e saída, tá? Aqui é a nossa função main, int main, return 0. Esse aqui é o nosso programinha ao quadrado. Eu vou colocar aqui mais 2 arquivos que são os cabeçalhos, tá? Empty file. Vou chamar aqui de funções.h e empty file. Vou chamar esse aqui de funções.c. Funções.h é o cabeçalho, é um arquivo de cabeçalho, é um header file, tá? É aqui que eu vou colocar todas as declarações, seja de variáveis que serão globais ao meu código, seja de assinaturas de protótipos de funções, tudo que eu for declarar será declarado no .h, no arquivo de cabeçalho. Quando eu for implementar, quando eu for escrever o código, eu coloco no arquivo .c. Todo o código executável vai estar num arquivo .c. Ok? Aqui eu vou cumprir só uma burocracia, né? Para evitar... Não precisa se preocupar com isso agora não, mas sempre coloquem no seu .h isso aqui, tá? Isso aqui é só para a gente evitar referências cruzadas, ok? Então vamos lá, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de uma função chamada ao quadrado. Essa função vai retornar um float, a assinatura dela, né? Isso aqui é a assinatura dela, float. O nome da função vai ser ao quadrado. E ela vai receber um float. Observe que isso aqui é a assinatura da minha função, também chamada de protótipo. Aqui eu estou declarando a função, tá? Eu só estou dizendo que essa função existe, ok? Valor de retorno, float. Está aqui o nome dela, float. Aqui está a lista de parâmetros. Eu estou dizendo que ela vai receber um float. Não há a necessidade de eu dizer nenhum nome de parâmetro aqui. Não há necessidade de eu fazer isso, por exemplo, tá? Eu farei isso quando eu for implementar a função. Aqui no protótipo dela, eu posso deixar assim, ok? Então vamos lá. Aqui no arquivo .c eu preciso incluir o cabeçalho das funções que eu vou implementar. Então eu vou ter que colocar aqui o include. Não vou usar mais os menor e o maior, tá? Aqueles símbolos. Eu vou usar aspas duplas, porque não é uma biblioteca padrão do compilador. Um código é algo extra que eu estou fazendo. Então, quando há essa diferença, quando é algo que a gente faz, a gente coloca as aspas ao invés do maior e do menor, tá? Então, vou incluir aqui o funções.h, porque é lá nesse arquivo cabeçalho que tem as declarações que eu preciso utilizar. Então, vamos lá. Valor de retorno, float. Nome da função, ao quadrado. E ela recebe um float. Agora sim eu vou precisar colocar a lista de o nome dos parâmetros. Eu devo ressaltar aqui que todo parâmetro passado por uma função, ele funciona como uma variável local, tá? A função.
ela não é visível fora dessa função, mas vai funcionar como uma variável local dentro do bloco dela. E lembrem-se, né, tudo que acontece no bloco fica no código, no bloco, tá? Então eu vou retornar o valor de x vezes o x, porque afinal de contas a minha função ela pega um número qualquer e eleva ao quadrado. Pronto, está feito. Tenho aqui meu arquivo cabeçalho, tenho um protótipo da minha função, que nada mais é do que a assinatura dela. Os parâmetros não precisam de nomes, eu só preciso dizer quais são os tipos desses parâmetros. Aqui eu tenho um arquivo de implementação, eu tenho que incluir o arquivo cabeçalho. Aqui eu implemento a minha função. Obviamente não havia necessidade de eu fazer isso aqui, porque é só uma função, né? Eu podia ter feito lá no main. Eu estou fazendo isso aqui só para você ter noção de como é que você usa um arquivo cabeçalho. Um arquivo cabeçalho, ok? Eu estou fazendo isso aqui só para você ter uma noção de como usar arquivos de cabeçalho. Vamos lá para o main.c. Repito, eu sempre salvo a função main no arquivo main.c, tá? É uma boa prática de programação você ter um arquivo separado para a sua função main. E a sua função main ela vai servir só para ficar chamando as outras funções que você precisa para trabalhar. E você deixa as outras funções em outros arquivos separados, tá? Para utilizar lá a minha função ao quadrado, eu tenho que dar um include no arquivo de cabeçalho. Tal qual a gente fez no funções.c, eu vou incluir aqui o funções.h. Vamos lá, printf, digite um número, seguindo a dica do nosso colega, né, o Felipe, eu vou ter aqui um número x, eu vou usar aqui o scanf, tá? %f asterisco c, que é para ignorar, né, o próximo caractere digitado, tá? E eu vou armazenar isso aqui no endereço do x. Eu vou dar aqui printf, o valor de x ao quadrado é vamos colocar aqui %f, eu só quero ver duas casas decimais no máximo, tá? Opa, tá errado aqui, perdão. Esse ponto 2 tem que ser antes do f. Só quero ver duas casas decimais no máximo. E aqui a gente vai colocar o valor de... Faltou a gente obter o nosso resultado, né? Então a gente vai colocar aqui o valor de a ao quadrado, passando o x, tá? A resposta desse ao quadrado passando x vai ser retornado e colocado no lugar da string desse caractere aqui, tá? %.2f será colocado aqui o valor de retorno da chamada função ao quadrado. Pronto, eu só fiz uma correção aqui, eu troquei o valor do tipo do x para float, já que ao quadrado está recebendo float, tá? Quando eu estava colocando o int aqui, as coisas não se encaixavam direito, quer ver? Tá vendo? Não estava encaixando direito, tá? Então, já que o x é float, a gente coloca float. A gente poderia ter feito um cast, mas vamos facilitar a nossa vida, né? Vamos deixar assim, tá? Eu vou trocar aqui também esse x para colocar .2f, que é o valor digitado, né? Fica mais fácil de ver. X, vírgula, ao quadrado. Pronto. Então, o valor de x vem para cá. E o valor do resultado da chamada função ao quadrado vem para cá. Está aqui. 2 ao quadrado é 4. Tá? E é isso aí. A próxima função é o maior de 3 números, né? Então, vamos lá. Começar um novo projeto. File, New, Project. Projeto vazio. Próximo. Maior de 3. Tá? Vou fechar aqui esses arquivos, que é para não nos confundir.
E aqui no meu projeto maior vou incluir um arquivo. Aqui. Vou chamar de main.c. Vamos mudar um pouco a estratégia. Nesse maior de 3 eu não vou fazer arquivo cabeçalho. Apesar do slide eu ter dito que iria fazer, mas é só para a gente ver a diferença de abordagem dos dois, tá? Vamos lá, include stdio.h, que é a biblioteca padrão de entrada e saída. Vou precisar da função maior de 3, então vamos retornar, vamos usar o inteiro, né? Melhor, fica mais simples da gente ver, tá? Então aqui eu tenho a função, vou colocar aqui o protótipo da função maior de 3. Essa função vai receber 3 inteiros. Ponto e vírgula. Isso aqui é a assinatura da função, também chamada de protótipo, tá? Você não precisa implementar ela agora, você implementa após o main. Int main, colocar aqui printf, digite um número. O usuário vai digitar. Aqui nós teremos os 3 números que serão digitados. Digite um número. Scanf %d asterisco C, seguindo a dica do nosso colega Felipe Garcia. Temos aqui, vamos armazenar no endereço do número 1, tá? Vou repetir isso aqui mais 3 vezes. Digite outro número. Digite o último número. Coloca no número 3. Aqui eu vou chamar a função maior de 3, passando quem? O número 1, número 2 e o número 3. Vou armazenar isso aqui num resultado. E agora a gente vai retornar para o usuário, né? Qual foi o maior número dos que ele digitou. O maior número digitado é %d /n. Pronto, encerramos o nosso programa com um return 0. Falta só implementar a função maior de 3, né? Vamos fazer ela aqui. Int maior de 3, ela vai receber o int x, int y e o int z. Como é que a gente faz para verificar? Eu vou colocar aqui um int maior. Ele vai receber o x, é o primeiro digitado, tá? If, se o maior for menor do que y, o maior recebe y. A mesma coisa aqui, se o maior for menor do que z, acho que assim fica mais esperto, né? O maior recebe z. Acho que assim está mais esperto. Eu pego logo o maior, já chuto que o maior é o x. Se o y for maior do que ele, o maior vai ser o y. Se o z for maior do que ele, o maior vai ser o z. E a gente retorna quem? O maior. Pronto. Esse é o nosso retorno, tá? Lembrando que o x, o y e o z funcionam como variáveis locais ao meu programa. E como variáveis locais, eles não são visíveis fora deste bloco, que é o bloco da função maior de 3. Vamos executar, vamos compilar e rodar para ver. Digite o número 2, digite outro número 4, digite o último número 1. O maior número digitado é 4. E é isso aí. É assim que funciona, tá ok? Toda função, quando ela é chamada, ela vai para uma pilha de execução. Antes da gente continuar, a gente tem que ter em mente o conceito de pilha. O que é uma pilha? Ela é uma estrutura de dados last in, first out. Quer dizer que o último a chegar é o primeiro a sair. Para tentar entender como funciona uma pilha, pense numa pilha de pratos, tá? Você coloca o primeiro prato, depois empilha outro, coloca. Todo o processo de colocar um prato a gente chama de empilhar. Então os pratos vão sendo empilhados e você vai ter uma pilha de pratos. O primeiro prato que vai ser utilizado quando alguém chega para almoçar é o que está em cima.
E o único prato que pode ser utilizado é o que está no topo da pilha, é o que está em cima. Vem alguém pega e a pilha vai diminuindo. Tá? Quando uma função é chamada, ela precisa saber para onde ela vai retornar o seu resultado. Por isso que todo o endereço da função chamadora é colocado na pilha de execução. Uma função, quando chama outra, a chamadora, o endereço dela vai para a pilha de execução. Tá? Todos esses endereços são empilhados de forma que o último a entrar vai ser o primeiro a sair. Quando eu chegar na última função lá no topo e ela terminar e retornar o resultado, esse resultado, a função é desempilhada e esse resultado vai retornando para a função que está no topo da pilha e essa pilha de execução vai ser empilhada até que todas as funções saiam da pilha, todas as funções sejam executadas. A pilha de execução do programa também contém a memória para as variáveis locais usadas em cada uma das funções quando foram chamadas durante a execução do programa. Esses dados são armazenados também como parte da pilha de execução e são conhecidos como registros de ativação. Quando a chamada de função é feita, o registro de ativação para essa chamada é colocado na pilha de execução do programa. Quando a função retorna à sua chamadora, o registro de ativação para essa chamada é retirado da pilha e essas variáveis locais não são mais conhecidas, né? Elas deixam de existir. A quantidade de memória disponível no computador é obviamente infinita, a gente não tem memória infinita. O que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, principalmente se houverem muitas chamadas recursivas, a gente vai ver o que é uma chamada recursiva mais adiante, pode acontecer que a gente estoure essa memória reservada para pilha de execução e é um fenômeno conhecido como Stack Overflow. Chamadas por valor e por referência. Os parâmetros da função, como a gente falou antes, funcionam como variáveis locais a ela. Quando a gente passa um valor no argumento da função, esse valor é copiado para os parâmetros. E como variáveis locais, elas só serão conhecidas dentro do corpo da função, dentro do seu bloco. E o que é que pode acontecer? Se esse valor for modificado, essa mudança não vai ser conhecida fora do corpo da função. Se a gente precisa mesmo das mudanças realizadas dentro de uma função, nos valores dos argumentos, a gente tem que passar o seu endereço de memória ou sua referência. Quando fazemos isso, todas as mudanças são feitas no endereço da memória da variável original e não numa cópia sua. A gente chama isso aí de passagem por referência. Vamos criar um novo projeto. E vamos chamar esse projeto de valor referência. Vamos colocar aqui um arquivo. Include stdio.h. Vamos colocar aqui void por valor. Vou passar aqui um inteiro, tá? E void por referência. Também vou passar um inteiro. Cada uma dessas funções vai incrementar o valor do parâmetro da variável passada, tá? Vai incrementar. Então, por valor e por referência, vai pegar esse valor inteiro e aumentar de mais um, vai incrementar. Então, temos aqui o int main. Vou pedir para o usuário digite um número. Scanf %d asterisco c e n printf incrementando por valor igual a, vou colocar aqui o resultado, tá? E por referência, tá? Vou implementar as funções void por valor, recebendo aqui um inteiro x, e o que é que ele faz? Return, não retorna não,
ele faz só o x receber o x mais 1. Poder escrever isso aqui da seguinte forma: mais igual a 1. Estou só incrementando o x. Tá? Void por referência. Aqui eu vou receber um ponteiro para um número. O que eu faço? O valor, ó, quando eu quero pegar o valor de um ponteiro, eu tenho que usar isso aqui, tá? Então o valor do ponteiro vai receber mais 1, certo? Se eu escrever igualzinho que está aqui em cima, vai dar um erro. Não vai mostrar na compilação, é um erro de execução, é um erro de lógica, e você não vai ver o resultado que espera. Então, é isso aqui quando a gente está trabalhando com o valor de um ponteiro, a gente tem que colocar o asterisco na frente, tá? Então, isso aqui é uma chamada por valor, isso aqui é uma chamada por referência. Na chamada por valor, eu estou criando uma variável, estou criando um espaço de memória novo aqui, tá? Estou copiando o valor de n para cá, estou modificando esse valor, mas essa modificação, como não foi retornada, não vai ser vista fora do bloco da função por valor. Não é o que vai acontecer por referência. Vou colocar aqui n, aqui n também. Digite o número n. Pronto, vamos lá. Falta um ponto de vírgula bem aqui. Preste atenção nas mensagens do compilador. Pronto, aqui, digite o número n, 2. Não é bem o que eu esperava, porque as chamadas do printf estão no lugar errado. Vou colocar aqui, que eu quero saber, incrementando por valor, incrementando por referência. Agora sim. Vamos lá. Digite um número, 2. Incrementado por valor, 2. Incrementado por referência, 3. Por que o n continuou 2? Porque o valor do incremento foi executado somente no bloco da função, na variável x, que é uma variável local, porque é um parâmetro, e não é conhecido fora do bloco da função por valor. Para que a mudança tenha efeito, eu tenho que passar o endereço da memória da variável que eu quero incrementar. Aí sim, o que foi feito aqui dentro vai ter consequências lá fora. Então, por valor, por referência. Espero que vocês tenham entendido.